pessoal, eu sou a Ellen Maretti, da equipe Multitécnicas. Esse vídeo são as explicações detalhadas da aula que nós fizemos no programa Mulher.com do dia 18/2/2017, que foi aquela blusa customizada com crochê de grampo e o tear de flores. Os materiais utilizados nessa peça são os seguintes: você vai trabalhar com uma camiseta, ela pode ser qualquer uma, de qualquer modelo. A minha sugestão é que você procure uma que fique um pouco mais larga do que o tamanho que você está habituado a utilizar. Porque para que a parte central fique um pouco franzida, você precisa que a camiseta seja um pouquinho maior. Mas isso fica a seu critério. Se você já tiver uma camiseta de qualquer tamanho, pode ser utilizado. Então, a camiseta que você vai utilizar, uma camiseta de algodão, nós trabalhamos com fio cores, é um novelo só. Você também poderá fazer as uniões com um fio, ou com um fio cores, ou com um fio mais fino. O fio mais fino pode ser a linha Bella, pode ser a linha Charme, 2 fios da linha Anne ou Camila Fashion. O fio mais fino fica a seu critério. Os teares que nós utilizamos, o tear de flor quadrado, eu utilizei a peça menor, que é a peça central. O tear de 7 centímetros para fazer a tira do grampo. A agulha eu utilizei tanto no fio cores quanto no fio Bella, a mesma agulha que foi a de 2,5 mm de crochê. Você vai precisar da agulha de ponta redonda mais grossa para trabalhar a flor. Uma agulha de costura para trabalhar com a linha de costura também, então uma agulha mais fina. Alfinetes para prender a camiseta na hora que nós formos cortar para formar o desenho. Um lápis ou giz, aí fica o que você tiver mais fácil para fazer o risco na camiseta antes de cortar. E é necessário uma tesoura mais grossa, uma tesoura maior, para que você faça o recorte na camiseta de algodão. Então, esses são os materiais necessários. Como eu falei, o fio para fazer as emendas, você pode utilizar vários, contanto que você trabalhe também o fio de algodão. Aqui eu tenho a camiseta, ela já está do lado avesso. Essa camiseta, ela é uma baby look tamanho GG, mas mesmo assim ela tem a manga. Como eu falei no começo, você pode utilizar uma camiseta ou gola redonda, ou gola decote V, gola canoa, não importa o tipo de gola, contudo que ela possua uma manga. Esta, mesmo sendo uma baby look, ela ainda tem essa manga pequena. Como nós vamos cortar, a manga desce. Então, independente do tamanho da manga, você vai conseguir fazer o mesmo modelo. O tamanho do corte vai variar conforme o tamanho da peça, mas normalmente eu coloco pelo menos de 4 a 5 dedos na manga e faço o corte redondo. Eu já deixei ela aqui do lado avesso, eu vou virar agora para dobrar ao meio. Você coloca as duas partes juntas, para que o corte fique perfeito e igual dos dois lados. Com os alfinetes de cabeça, você marca. Essa marcação é apenas para que a camiseta não corra enquanto você fizer o corte, para que o tecido não saia um de cima do outro e as duas partes não fiquem iguais. Então, você põe o alfinete desta forma. E agora, com o giz, o lápis, aí não importa o tipo de material que você vai utilizar, não precisa medir, você vai fazer do jeito que você desejar a altura do decote. Como essa camiseta decote V, ela tem um decote mais profundo. Caso você queira um decote menor, aí deve ser uma camiseta de decote ou canoa ou redondo. Porque aqui, obrigatoriamente, o que eu preciso? Iniciar logo abaixo do decote. Esse lápis aqui é um lápis de costureira, então conforme eu fizer o risco aqui, ele, quando for lavada a camiseta, ele naturalmente sai. Se você trabalhar numa camiseta branca, como eu inclusive mostrei na TV uma camiseta branca, ele vai deixar amarelo, mas como você fizer a primeira lavagem, ele sai. Aqui, como eu falei, aproximadamente 4 ou 5 dedos, faz essa curva. E aqui, pronto, já tenho o suficiente para saber o tamanho do recorte que eu vou trabalhar. Agora, basta você cortar nesta linha demarcada. Terminado de fazer o recorte, você pode tirar os alfinetes. E aí, o que é importante? Você deve fazer uma bainha neste recorte, como se fosse a bainha aqui da manga ou de qualquer outra parte da camiseta. Essa bainha não precisa ser dupla, ela pode ser simples. Você vai fazer com a agulha de costura e o fio de costura,
toda a parte do recorte, para que você tenha uma base onde será costurado a tira do crochê de grampo e a tira de flores. Então, essa parte ela é necessária para que a camiseta não desfie. Você pode fazer à mão, se você tiver uma máquina de costura também, pode ser feito com a máquina de costura. E depois eu vou mostrar na peça como eu fiz a parte do corpo. Por que que eu falei da camiseta maior? Nesta parte do centro, eu deixei a camiseta recortada e passei apenas no meio um fio de lastex, que é aquele material elástico com elastano. Então, você vai trabalhar o lastex somente no corpo, não nas mangas, onde ele vai ficar levemente franzido. Por isso, a necessidade de fazer a bainha, porque nós vamos passar a agulha por dentro com o lastex. Aqui eu estou com a camiseta pronta do lado avesso. Eu gostaria que vocês vissem, ela é preta, é um pouco difícil de enxergar no vídeo, mas para vocês verem que eu fiz a bainha simples. Então, aqui é a parte da manga onde não existe o lastex. E na parte do centro, o que que eu fiz? Eu prendi o lastex aqui na emenda onde existe a costura da manga junto com o corpo. Passei o lastex em toda a parte do decote, onde seria o corpo, até chegar na outra manga. Então, apenas aqui eu tenho elasticidade e nas mangas não. O que que é importante? Dependendo do tamanho da camiseta, você não pode franzir demais essa parte, porque senão ela não veste no corpo, ela não vai passar na altura do peito. Por isso que é importante que você primeiro verifique o tamanho da camiseta para saber o quanto que você pode franzir esta parte. E o lastex fica a seu critério também. Caso você queira colocar um elástico mais grosso costurado à mão por dentro, também é possível. Então, a costura da tira do grampo e aqui também a tira das flores, ela é feita exatamente acima da bainha. Agora eu vou explicar a tira do tear de grampo e a tira de flores. Aqui eu tenho o tear de grampo, a agulha de crochê e o fio cores. Você vai iniciar aqui no centro. Eu vou explicar essa parte do tear de grampo porque algumas pessoas me pediram para que explicasse em todos os vídeos, por isso eu estou fazendo aqui. Você vai deixar o fio solto na parte central, laçar pelo lado da haste esquerda, novamente por cima pelo lado direito. Neste momento, a ponta da agulha, ela passa para cima e no centro. E agora você vai laçar lá atrás e vai executar o primeiro ponto baixo, montando então o ponto no tear de grampo. Gira para o lado direito ou sentido horário. E agora todos os pontos serão feitos da mesma maneira. Você vai introduzir a agulha por baixo da primeira perninha dessa primeira laçada, laça o fio lá atrás, faz o ponto baixo e automaticamente, reparem que minha mão vem para trás. Esse movimento é repetitivo. Você vai trabalhar então todas as alças dessa forma, com o ponto baixo na parte central. Para esta peça, nós trabalhamos 108 alças, que é um número múltiplo de 4. O que é importante falar agora? Quando você for trabalhar a tira do tear de grampo, procure sempre contar dos dois lados. Se essa peça é múltiplo de 4, você precisa sempre ter dos dois lados a mesma quantidade, para que não falte alças na hora de fazer a união das alças que nós vamos trabalhar. Terminado o número necessário dos dois lados, você vai fazer 2 correntinhas para o arremate, 1, 2, alongar a correntinha final e fazer o corte aqui do fio. Basta puxar e pronto, a tira já está arrematada e você pode retirar agora do tear de grampo. Então, eu já tenho aqui uma tira semi-pronta. Semi-pronta não, ela já está pronta e basta agora a gente fazer a união das alças. Eu fiz uma quantidade menor. E o que eu quero falar a respeito da quantidade de alças? Quando você trabalhar a tira do grampo, para saber a quantidade correta que você precisa para a sua peça, você deve fazer o seguinte: trabalhe pelo menos 20 alças no tear de grampo com o fio que você escolher. Terminou as 20 alças, você vai unir, como eu vou ensinar, de 4 em 4, tanto em cima quanto embaixo. Vai pegar este tamanho de 20 alças, vai medir na peça que você tem pronta. Eu vou pegar aqui a minha peça para que vocês vejam. Exemplo, eu tenho aqui 20 alças, eu vou medir. E a partir das 20 alças, eu vou contar quantas vezes esta amostra de 20 alças cabe dentro do tamanho que eu necessito, incluindo a alça, que será feito
desta maneira. Então, reparem que essa amostra será o necessário para que você saiba o tamanho da camiseta. Como cada camiseta é um tamanho diferente, eu não posso dar um número fixo de alças, porque senão isso aqui pode ficar muito grande ou muito pequeno. Então, essa é a dica principal. Você deve fazer as flores. As tiras do tear de grampo serão 2 tiras fechadas em círculo. Nós vamos fazer a união das alças logo mais. Agora eu já vou explicar a parte das flores. Também é muito simples. Você vai trabalhar com o fio mais fino, deixando uma ponta na parte central, mais ou menos deste tamanho. E a flor ela será feita com 2 voltas em cada um dos pinos. Então, cada pétala tem duas voltas através dos pinos. Você trabalha nos pinos sempre opostos, porém na diagonal. Como existe também o tear redondo, eu gosto de falar isso porque o tear redondo você sempre trabalha nos pinos opostos. Neste caso, você vai trabalhar nos pinos opostos, contudo na diagonal. Reparem que eu faço em todos os pinos o mesmo movimento. Não deixem esse fio tensionado demais, porque na hora de fechar o miolo fica apertado. Terminou a última laçada, você vai trazer o fio que estava atrás para cá, junto, e vamos cortar aproximadamente de 30 a 40 centímetros. Este fio que fica aqui é o fio necessário para que nós possamos fazer o miolinho da flor. Com a agulha de ponta redonda, você vai fazer então o fechamento de todas as pétalas. Automaticamente se forma um buraquinho na parte central do tear. Não utilizem esse buraquinho inicialmente, porque ele vai deslocar o centro para uma das laterais. Você precisa abrir os fios, introduzir a agulha fora deste buraco, para que ele fique mais centralizado. Agora, todas as laçadas, quando o fio já estiver para baixo, nós vamos fazer todas as pétalas da mesma maneira. Você vai introduzir a agulha em qualquer um dos espaços, passar para frente. Então, eu ponho aqui a agulha, puxo para frente. Agora sim, eu preciso tensionar o fio para que ele aperte cada uma das pétalas. E eu vou contar sempre 3 espaços. 1, 2, 3. Passo a agulha para baixo, puxo e prendo a primeira pétala. Volto 2 pétalas. Agora será uma regra. Você sempre vai pular 1, 2, 3, introduz a agulha para baixo e puxa apertando a pétala. E volta 2 espaços entre as pétalas. Puxo novamente para frente. 1, 2, 3 e assim sucessivamente até que você dê a volta em todo o miolo, prendendo todas as pétalas. Terminei a última pétala. Agora eu viro o tear para este lado. Faço o primeiro nozinho, para que ele não perca a tensão do fio da pétala. E basta retirar do tear com cuidado, puxando todas as pétalas juntas para que elas saiam igual de todos os lados. Terminada a florzinha, você vai amarrar o primeiro nó que nós fizemos, ele serve apenas de segurança. Agora sim, você pode fazer 1 ou até 2 nozinhos, se for o caso. E daí esconder as pontinhas dentro do miolinho e está pronta a flor. Eu trabalhei 2 tiras de 108 alças e trabalhei 8 flores iguais a esta, com 2 fios em cada pétala. Então, você pode fazer da mesma maneira. Se desejar, pode até fazer uma carreira a mais de flores. Para a parte do decote, ele vai ficar até mais bonito. Então, esta é a quantidade de alças, tanto da tira de grampo quanto da parte de flores. Agora, eu vou explicar a união das alças e a peça já está praticamente pronta. Agora, nós vamos fazer a união das alças. É bastante simples de fazer isso. Você vai pegar sempre de 4 em 4 alças, serão grupos de 4 alças. De um dos lados, você vai trabalhar a tira um pouco mais aberta e do outro um pouco mais fechada. Por que isso? Um dos lados você costura na camiseta, então aqui nós vamos ter 5 correntinhas, 2, 3, 4, 5. Novamente, grupo de 4, 1, 2, 3, 4. Pego novamente com ponto baixo, faço 2 pontos baixos no mesmo grupo de 4.
Então, deste lado, você vai trabalhar dessa forma até chegar no final da tira. Ela será fechada em círculo. O que significa fechar em círculo? Você vai pegar a ponta do início e do fim da tira e amarrar as duas pontinhas para que fique fechado início e fim, formando um círculo com a tira. E este lado sempre trabalhando com correntinhas de 5 pontos de intervalo. Do lado direito, do lado que vai ficar para fora da manga, você vai trabalhar da mesma maneira de 4 em 4. Contudo, este espaço você vai fazer com 3 correntinhas. Então, de um dos lados 5 e do outro lado 3. Fechando em círculo as duas tiras que você tem para as mangas. Aqui eu já estou com a peça pronta e a amostra para que vocês vejam quanto a curvatura com as correntinhas em menor quantidade formam em relação a cada um dos lados. Então, este é o lado maior, com 5 correntinhas de intervalo, e este é o lado menor, com 3 correntinhas de intervalo. Reparem que ela fecha nessa parte superior e abre na inferior. Se eu fosse fazer uma amostra, se eu quisesse saber que tamanho eu precisaria para fazer esta peça, por exemplo, aqui eu coloquei 36 alças. Tenho uma vez, 2, 3 alças. Então, 3 vezes essa amostra, ela está dobrada. Então, se eu tenho 36 vezes 3, eu vou ter o total de alças que eu preciso para fazer esta peça. Cada tipo de fio e cada tipo de camiseta, você vai ter um tamanho diferenciado. Uma dica que eu quero dar neste momento, que eu não tive tempo de falar na TV, esta alça, ela não pode ficar muito grande, porque senão ela vai cair dos ombros. Então, antes de executar a tira completa, façam o seguinte, vocês devem medir esta parte da camiseta e medir esta altura no seu corpo ou no seu ombro, o tamanho que você necessita, e fazer esta medida que eu fiz aqui, para que você possa calcular quantas alças serão necessárias exatamente para o tamanho de camiseta, porque cada manga tem um tamanho diferenciado. Aí, outra dica importante, eu vou explicar a união das florzinhas aqui no centro ainda, mas quando você fizer a aplicação da tira, você primeiro vai costurar ela até o centro, até a costura da manga com o corpo, e a partir daqui ela sobe para formar a alça. Depois, nós vamos fazer as flores, e aí sim será costurado com uma agulha de mão, a tira do crochê de grampo com a flor. No centro, eu trabalhei uma correntinha de 30 pontos, pegando exatamente nas costas, justamente para que a manga não fique, a alça não fique caindo dos ombros. Caso você ache necessário, você também pode fazer duas tiras, por exemplo, uma mais para cima e uma mais para baixo, formando este detalhe na parte das costas. Agora eu vou mostrar como eu fiz essa tira do centro para finalização da peça. Com a florzinha pronta, você vai introduzir a agulha. Eu gosto sempre de começar pela alça maior, porque fica mais fácil de você saber onde é o início e o fim da união com outra flor. Trabalha 3 correntinhas, introduz na mesma pétala, faz outro ponto baixo, 3 correntinhas de intervalo. Lembrem-se sempre de pegar os 2 fios de cada pétala. 1, 2, 3. Novamente a próxima pétala pegando os 2 fios. E novamente 3 correntinhas de intervalo. Então, será a regra sempre 3 correntinhas, um ponto baixo. Lembrando que nas pétalas dos cantos, você vai trabalhar 3 correntinhas. Sempre a mesma coisa. A primeira flor será feita isoladamente e a próxima flor eu vou explicar então a união de uma com a próxima flor. Terminei a primeira flor. A segunda você vai colocar o ponto baixo, trabalhar uma correntinha, introduzir naquele arco de 3 correntinhas que nós fazemos em cada um dos cantos, uma correntinha de volta e pega dentro da pétala deste primeiro canto. Agora serão 3 correntinhas de intervalo, igual foi na primeira. Pego a pétala normal aqui. Agora, somente nessa pétala do centro, você vai fazer a união com o próximo. Então, você trabalha uma correntinha, vem no meio também da próxima florzinha quadrada, faz a correntinha, volta na pétala,
Faz agora apenas 3 correntinhas de intervalo, venho na pétala do canto, faço o ponto baixo, e agora da mesma maneira que nós iniciamos, é uma correntinha, venho no centro, trabalho o ponto baixo, volto com uma correntinha e pego novamente na pétala. Eu vou abrir para mostrar como que ficou. Ela vai ficar desta maneira. A união, ela se dá nas pontas e apenas aqui no centro. Eu fiz com 4 flores. Digamos que a blusa de vocês seja maior ou menor, você pode aumentar a quantidade de flores. Mas às vezes uma flor é muito maior ou muito menor. Como que você vai fazer para diminuir isso? Aqui, nessas emendas, ao invés de você fazer apenas 3 correntinhas, você pode colocar sempre correntinhas a mais. Então, ao invés de 3, você pode fazer com 5 ou com 6. Então, você vai ter um espaço bem maior. Por exemplo, 4 flores é muito grande. Você faz 3 flores com essas correntinhas maiores. Se você quiser uma peça maior e que este tamanho já esteja suficiente, ao invés de 4, você vai colocar 5. E assim sucessivamente. E a outra dica também que eu falei no início, você pode, ao invés de fazer somente uma carreira, fazer 2. Eu vou mostrar aqui na peça pronta como que ficou a finalização. Nós temos a carreira de flores. Você pode tanto colocar só a carreira de flores aqui, ou se você desejar, mais uma carreira também. Costurando ela aqui, junto com a tira do tear de grampo. Então, primeiro você vai fazer a tira do tear de grampo, costurar, deixando a alça. E aqui, costurando a mão novamente, também da mesma maneira como você fez, pregando na tira da parte de algodão. Então, essas foram as dicas, eu espero que vocês tenham gostado. É uma peça muito fácil de ser executada, muito simples do trabalho. Se você desejar qualquer um dos nossos materiais, pode entrar em contato conosco através do nosso e-mail ou através do nosso WhatsApp no 11 98600 2010. Tanto os teares quanto o fio cores você pode adquirir conosco. E também, se houver alguma dúvida a respeito da receita, pode falar conosco nos 2 canais. Se você gostou do vídeo, clique em curtir e até a próxima!